O tema da mensagem hoje é sendo curados por Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus está neste lugar. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Eu quero dizer para você que Deus cura para se cumprir a palavra. Amém. É o que está aqui. Jesus curava para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha que coisa tremenda, né? A palavra de Deus precisa se cumprir. E quando nós cremos, essa palavra se cumpre. Diz assim, muitas outras curas, é o subtítulo da Sociedade Bíblica Brasileira, e diz assim: chegada a tarde, trouxeram-me muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Guarda isso aí, todos, tá? Hoje não vai ficar ninguém aqui segurando a doença, não, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, quando Deus usa um vaso, Deus honra o que aquele vaso profetizou. Amém, Jesus. Né? E ele diz assim: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Deus fala que ele cumpre a palavra dos seus enviados. E existem vários tipos de enfermidades, vários tipos de doenças. As doenças externas, aquelas aparentes, né? São aquelas doenças que são visíveis ao olho nu. Você vê a pessoa com uma mancha, a pessoa com, né, com um tumor, alguma coisa, né? Como herpes, glaucoma, deformações generalizadas, alergias, meu Deus do céu, uma pessoa alérgica, doenças de pele e tantas outras. Essa, você bater os olhos, você já percebe que a pessoa está dodói, né? Tem aquelas doenças que são escondidas, doenças que estão lá dentro do corpo. Essas têm que ser pesquisadas, né? São aquelas que somente são visíveis utilizando equipamentos sofisticados. O homem precisou descobrir determinados equipamentos, tais como o raio-x, o ultrassom, a tomografia computadorizada, os exames laboratoriais específicos, a angioplastia e tantos outros disponíveis no mercado, né? Às vezes os médicos passam os exames que a gente não sabe nem o que é, vai procurar no Google, né? Vai lá para o Google procurar saber o que é aquilo, que tipo de exame é aquele. Então, exame de sangue, então, nem se fala. As pessoas agora estão pesquisando profundamente. E existem também as doenças da alma. As doenças da alma são enfermidades que mexem com a nossa existência. Isso é tremendo, né? É aquilo que só você sente, né? Que só você vive, que só você passa e ninguém sabe. Interessante, né? Incluímos neste grupo as doenças dos últimos dias, tais como a ansiedade. A Bíblia diz o que para a gente? O povo de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade é um problema. E é um problema da alma. As crises existenciais, as depressões, as insônias. Quantas pessoas não conseguem dormir? Eu imagino, deve ser uma loucura. Você vê a cama e não conseguir dormir. Eu não sei como, mas eu bato na cama e pego logo no sono, porque o sono me sustenta. É o salmo se cumpriu na minha vida. Eu bato na cama e não consigo ver mais nada. Meu Deus do céu. Né? E as marcas do passado. Aquilo fica marcado na alma do homem. Né? São marcas do passado. Os medos, os pesadelos, as opressões, as tendências de suicídio ou tendências suicidas, a solidão. Tem pessoas que está no meio de uma multidão, mas está se sentindo só. São doenças da alma. As amarguras. A pessoa pode ter tudo, mas continua amarga. Pode botar ela no meio da fábrica de açúcar União, mas ela continua amarga. Tem açúcar para todo lado, mas ela está amarga, né?
essa dificuldade, tantas outras enfermidades nesta linha de atuação. Exteriormente pode até passar uma alegria. Você olha para a pessoa ri, a pessoa dá aquele sorrisinho, né, maroto, mas lá dentro, no fundo da sua alma, existe uma profunda tristeza, existe algo mal resolvido. Eu posso falar um pouquinho da minha esposa, né? Minha esposa, o testemunho dela é esse. Ela sofria desse tipo de enfermidade. A enfermidade da alma. E onde moramos, residia uma médica, que por diversas vezes nos socorria de madrugada. E durante as crises, né, existenciais da minha esposa, porque eu dei susto. Aleluia. Eu dei susto. A minha alma ficou de alma. Que isso? Antes de conhecer Jesus, falavam de alma do outro mundo, essas coisas todas. Alma penada. Quem já ouviu falar nisso? Todos nós. Então, eu estou falando disso aí. Que é isso? Hein, Márcio? Vigia aí, mano. Aleluia. E nós começamos a ver que nas crises existenciais da minha esposa, essa médica sempre socorria a gente. Ia lá, dava uma palavra de ânimo, dava uma palavra como profissional. E esta médica era uma mulher jovem, casada, mãe de uma adolescente, uma mulher bonita, elegante, com uma vida econômica estável, proprietária de uma casa onde nós morávamos, uma casa boa, proprietária de um automóvel, tinha um carro, tinha um bom emprego, fazendo aquilo para o qual havia sido preparada em seus estudos. Era uma médica, estudou durante toda a sua vida para ser médica, estava ali, externamente cheia de vida, aconselhando a todos os pacientes que a procuravam, inclusive a nós, a minha esposa. Mas internamente, em sua alma, havia morte. Havia uma mulher mal resolvida. Mudou-se para um apartamento lá no bairro da Barra da Tijuca e ali deu cabo da sua vida. Jesus. Nós soubemos, ela pulou do 12º andar. Jesus. Uma pessoa que tinha tudo para ser bem resolvida. Mas havia algo dentro dela que ninguém sabia, que levou ela ao suicídio. O que faltava? Humanamente falando, nada. Ela tinha tudo do lado de fora, mas do lado de dentro não tinha nada. Sua vida estava vazia, sua alma sofria e ninguém sabia. E a pergunta hoje para cada um de nós que estamos aqui é: como está a sua alma? A Bíblia diz lá, João fala nas suas epístolas, ser próspera a sua alma. A alma do cristão deve ser uma alma próspera, uma alma enriquecida de Deus. Você já parou para pensar como está a tua alma? Quais são os sentimentos que estão rodando a tua vida internamente? Seus pensamentos? Nós estamos vivendo os últimos dias, igreja. Nos últimos tempos, e nesses últimos dias o diabo vem atacando violentamente a alma do homem. Eu tenho um estudo que eu falo que a glória de Deus, João viu a Nova Jerusalém descendo. João viu. E a Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia diz que a Nova Jerusalém parou de descer. Ela está descendo. E o que tem entre o trono de Deus e os homens? A Bíblia fala das regiões celestes, ou das regiões celestiais, onde habitam os comandos de Satanás, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade. E a palavra de Deus que a Nova Jerusalém diz que a Nova Jerusalém está descendo.
E o mundo espiritual está sendo pressionado contra a terra. Nós nunca vimos o mundo tão endemoniado. Nós nunca vimos o mundo tão endemoniado. E demônios de alto escalão, demônios que estão pegando só lideranças grandes no mundo. Você vê que a coisa agora fica só nos grandes líderes. A maldade ocupou as nações nos seus comandos. Repare bem o detalhe. O demônio agora não quer mais incorporar em alguém que não faz nada, que não altera em nada. Ele só quer incorporar em pessoas que influenciam. Interessante, né? Em pessoas que influenciam. Porque quem está sendo pressionado sobre a terra são demônios de alto escalão. Demônios que têm responsabilidades grandes da parte de Satanás. O ser humano está tonto e atordoado, porque as mudanças estão vindo numa velocidade absurda. Uma velocidade muito grande. Eu estava comentando agora mesmo ali na intercessão pelas famílias, que a Alemanha, o governo da Alemanha autorizou que toda a certidão de nascimento seja agora incluído o terceiro sexo. Você é menino ou menina ou indefinido. Meu Deus do céu. Indefinido. O homem tem se entregado aos calmantes, aos analistas, aos psicólogos, aos psiquiatras, tem buscado a solução na espiritualidade. O cristão não usa essa palavra não. Tem muita gente aí usando, mas não se usa essa palavra. Essa palavra o mundo é que usa. Nós usamos o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Não existe espiritualidade com conversa. Agarrando-se a qualquer mensagem que lhe pregam. O mundo está assim. Qualquer coisa que lhe falam, acredita. Acreditam em horóscopo, tarô, búzios, magia, ciganas, pai de santo, terreiros, orientações que procedem do mundo. Meu Deus do céu, a coisa está preta. A sua maior preocupação, a preocupação das pessoas hoje é com o futuro. E Deus diz para a gente se preocupar só com o dia de hoje. Amém, Jesus. Olha só como é que são os princípios de Deus. Aleluia. Aleluia. Não ande ansioso, igreja, com o dia de amanhã. Não ande ansiosa, irmã, nem irmão, com o dia de amanhã. O dia de hoje basta o mal. Então que Deus venha nos livrar hoje. Porque se hoje estivermos na presença de Deus, amanhã amanheceremos na presença de Deus. Amém, queridos? São coisas simples. Todos querem conhecer o seu futuro. Basta alguém na televisão dizer, olha, as pessoas ficam alucinadas, aguçadas pelas revelações futuras. Quantos que aqui se encontram gostariam de conhecer o seu futuro? Acredito que ninguém, né? Porque o nosso futuro está na mão do Senhor. Se está na mão dele, não tem melhor mão para estar. Amém. Você não entregou a tua vida a ele? Amém. Então nós estamos nas mãos do Senhor. Aleluia. Você quando entregou a tua vida, tu foi para a mão do Senhor. Glória a Deus. O Salmo 37 fala isso. Vamos lá. Salmo de número 37. Versículo 4 em diante diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Versículo 6: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. 8: deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal.
Versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aleluia. Meu irmão, o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Ele diz: entrega, confia o teu futuro e deixa o resto com Ele. A igreja precisa aprender a descansar. O descanso é um exercício. Parece um absurdo que eu falei. O descanso é um exercício. O mundo se exercita para entrar em forma. O cristão deve descansar para ficar em forma. O descanso eu estou falando nas promessas, tá? Amém. Descanso nas promessas. Descansa e espera. Não te irrites por causa do ímpio em sua prosperidade. Não se compare. Não se compare. Meu Deus, é incomparável. O nosso Deus é incomparável. E que se nós estamos em Deus, nós somos incomparáveis. Você não tem que se comparar com ninguém. Amém. Tira isso da tudo, do teu dicionário. Não se compare. Não fique se comparando. Ah, se eu fosse fulano. Ah, se eu fosse Beltrano. Meu irmão, Deus tem um trabalho, um ministério individual com cada um de nós. Amém. Aleluia. Com cada um de nós. Somente espere e confie. Pense no fim dos malfeitores. Deus quer que possuamos a terra. Amém, igreja? Amém. Deus quer isso. Possuamos a terra. Mesmo que o homem encontrasse solução para os problemas do corpo e da alma, a palavra de Deus nos afirma que o homem é um ser espiritual. Mesmo que o homem natural encontrasse soluções para o seu corpo e para a sua alma, ele é um ser espiritual. Ele precisa encontrar solução para o seu espírito. Ele precisa encontrar. Falta algo no homem. O homem está incompleto. Por isso que Deus fala que nós somos completos. Você já se encontrou, o vazio já foi preenchido. Você já está com o Senhor. Você já está completo. O homem está afastado do seu Criador. O homem precisa ser restaurado espiritualmente. E essa foi a grande obra que Jesus fez em nossas vidas. A obra restauração da nossa vida. O homem precisa ser curado do pecado. O homem precisa nascer de Deus. Você se lembra daquele homem aleijado, João 9, né? A palavra de Deus conta a história daquele homem e ele se encontra, João capítulo 5, ele se encontra, o aleijado, ele se encontra com aquele aleijado no capítulo 5, e aí o aleijado fala, né, capítulo 5, né? Vamos lá, João, é melhor ir lá, vamos lá que a cura de um paralítico, é esse mesmo. E lá no versículo 14 ele diz: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o pecado traz problemas para a vida do ser humano. Quando você se encontrou com Jesus, Jesus te purificou, Jesus tirou o teu pecado. Amém, Jesus. Mas nós ainda estamos nesse templo, nesse tabernáculo, né? A palavra de Deus fala isso. E aqui a natureza carnal é terrível, né? A Bíblia diz: aquele que não tem pecado faz mentiroso. Então, como é que pode? Mas Jesus não te purificou, Jesus não tirou o pecado? Mas mas no momento seguinte já está pensando bobagem. Você já está viajando na maionese. Você já está fazendo coisas que não agradam a Deus. O homem precisa nascer de novo. O homem precisa ser curado. E aqui no versículo 14 ele diz: olha, vá, para que não te suceda coisa pior. É muito difícil você se manter purinho, não tem como. Se você disser que não tem pecado, você se faz mentiroso. Como é que é isso? Então nós temos que entender a nossa natureza. E Deus fala que nós agora não devemos mais ser escravos do pecado. Aquilo que te escravizava
Jesus tirou. Tirou o poder do diabo sobre a tua vida. O diabo não tem mais domínio sobre nós. Amém, queridos? O diabo já não tem mais domínio. Por quê? Porque o Senhor te tirou do império dele e te transportou para o reino do Filho do Senhor. Amém, Jesus. Então agora aqui é sujeição. Você precisa aprender a se sujeitar. Se sujeitar a quê? À palavra, ao governo de Cristo, ao governo do Senhor, às leis do Espírito Santo, né? Nós estamos vivendo debaixo do Espírito Santo agora, então nós estamos vivendo a dispensação do Espírito. O homem precisa ressuscitar para viver na presença de Deus. Se Deus é vida e o homem estava morto, ele precisa ressuscitar. Por isso, o primeiro milagre em nossas vidas foi a ressurreição, foi o novo nascimento. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, o que importa, quer dizer, olha, a coisa mais importante na tua e na minha vida é a ressurreição. Glória a Deus. É o novo nascimento. Aleluia. Você saiu das trevas, você largou a morte. A morte não tem mais domínio sobre você, porque você agora se encontrou com o poder da vida. Por isso que quando um homem, uma mulher se entrega a Jesus, não importa por onde ela andou, não importa por onde ele andou, não importa o pacto que ele fez, não importa a profundidade que ele se envolveu com as trevas, maior é o que está nele. Glória a Deus. Aleluia. E o que cabe à igreja fazer é acreditar nessa verdade, para que o poder de Deus venha e nos cure, para que a palavra de Deus se cumpra em nós. É assim que funciona, meu irmão. É assim que funciona. O homem precisa receber luz no seu espírito. Lá em Provérbios, capítulo 20, dá uma passadinha lá rapidinho, capítulo 20, versículo 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Poderia aqui fazer um teatrinho, né? Já falei isso várias vezes, mas vem cá, Fernando, querido, meu pastor Nando, você vem para cá. Marcinho, vem cá, Marcinho. Marcinho vai fazer o papel de Deus. Né? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Ele deu vida a ele, o Espírito, a alma e o corpo. Como é que ele faz agora? Ele vai usar a lâmpada para trabalhar no corpo. Né? Olha só, o que diz lá no capítulo 27, no capítulo 20, versículo 27, fica aí vocês, não sai daí não, Deus. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então Deus vai usar a lâmpada, é como se fosse a lanterna. É a lâmpada. Ele vai esquadrinhar, ele vai se aprofundar na nossa vida, ele vai esquadrinhar, olha lá o que ele diz, todo o mais íntimo do corpo. Agora a obra de Deus vai ter que ser aonde? Lá na alma. Você lembra daquela médica que pulou do 12º andar? Se ela tivesse se encontrado com o Senhor ia esquadrinhar o mais íntimo dela, ia poder curá-la, tratar daqueles traumas, daquelas situações todas, porque Deus é Espírito. O homem agora recebeu vida espiritual, e a partir daí, esse Espírito passa a ser a lanterna de Deus para entrar na nossa vida, para poder esquadrinhar o nosso mais íntimo, mais profundo do nosso ser. Muito obrigado, amados. Amém, queridos? Para vocês poderem entender como funciona, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Primeira coisa que você faz quando chega em casa, está tudo escuro, o que é? Você ir, acende. Para quê? Para ver o interior da tua casa. Só para você entender como é que funciona o processo. Então Deus acendeu a lâmpada em nós para poder enxergar o nosso interior, aquilo que ninguém enxergava. É pelo Espírito
Glória. E Deus vai começar a tratar a nossa vida. Por isso que nós temos que ouvir Deus falar. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus nos liberta. Amém, queridos? A palavra de Deus começa a entrar na nossa entranha e começa a entrar no nosso interior, transformando a nossa história. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Guarde esta verdade no seu coração, igreja. Somente o Senhor pode acender a sua vida espiritual. Não existe espiritualidade no mundo, existe o Senhor. Aleluia. Para nós é o Senhor. Aleluia. Ele é quem muda a nossa vida e a nossa história. Amém. Aleluia. Somente o Senhor pode colocar luz no seu espírito. O Aleluia. espírito do homem encontra-se com uma enfermidade mortal. Somente um milagre poderá salvá-lo. Somente um milagre poderá curá-lo. Salmo 107. Aleluia. A pastora falou dele ontem, não falou, pastor? 107. Versículo de número 20. Estou lá no dela, que ela falou lá. Nem que ouve a sua palavra, é a farinha aí, ó. A farinha aí na panela, ó. Glória a Deus. Enviou-lhe a sua palavra e o sarou. Então hoje, por isso que o profeta Isaías profetizou sobre Jesus, e Jesus curava para que se cumprisse a palavra do Senhor, e ele os curou pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui diz, ó, enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Vamos lá em João capítulo 1, versículo 14. Olha só que coisa linda. João 1, 14. E a palavra se fez carne, ou o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então essa palavra de Deus, ela hoje, ela está palpável. Ela está com acesso liberado. Ela veio e habitou entre nós. Se fez carne. Jesus era essa palavra. Então quando Jesus chegou, nós lemos lá em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, tudo que chegava a Jesus era curado e era liberto. Os endemoniados. Olha, volta lá naquele texto, Mateus 8. Oh Jesus, segura esse tempo. Chegada a tarde, trouxeram-me muitos endemoniados. Olha como é que a palavra é maravilhosa. E os sarou, os libertou, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam neles. Para que se cumprisse, olha, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Quem é que cura a gente? A palavra. Amém, Jesus. A palavra. Crente, quando não quer saber da palavra, ele não conseguirá se libertar. O poder da palavra não vai entrar nas suas entranhas, não vai penetrar nele. Deus enviou a sua palavra, e a palavra de Deus, Jesus, habita no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Essa palavra precisa estar dentro de mim. Ela precisa estar dentro do meu coração. Para quê? Para que eu não peque contra Deus. Amém, Amém, Jesus. Aleluia. queridos? A palavra fala isso. Né? Provérbios 1, né? Isso que é Provérbio 1, né, pastor? Provérbio 1 fala, né? A palavra, guardar a palavra no coração. Não, tem Provérbio 1 fala também. Provérbio 19, né? Deixa eu ver aqui que eu... Aquela do... Oh, Jesus. Aquela dos jovens, né? Os jovens, palavra de Deus. Né? Daqui a pouquinho eu acho. Vou me lembrar, mas você falou Salmo 139? 119. 119 é a palavra, né? É o Salmo da palavra. Versículo 11. Ah, é, versículo 11, isso mesmo. Salmo 19, 11. Eu fiz confusão com Provérbios 1, 11.
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que ele disse para aquele paralítico, depois que ele se encontrou com ele? Vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o que aquele paralítico tinha que fazer? Pegar a palavra e guardar onde? No seu coração, para não pecar mais. Por isso que a igreja precisa se aprofundar no conhecimento da palavra, para que ela possa ser curada, ser liberta, ser transformada. Obrigado, pastorzão. Quantos aqui querem ser curados nesta noite? Amém. Diga comigo assim: Jesus é a cura. Jesus é a cura. Fala, Jesus é a solução. Jesus é a Fala solução. assim: Jesus é o livramento de Deus Jesus é o livramento de para Deus. aquilo que nos é mortal. Para aquilo que nos é imortal. Amém. Desde o Antigo Testamento, a cura, a libertação, a salvação e o batismo no Espírito Santo foram profetizados à humanidade. Amém, A humanidade hoje usufrui porque vasos de Deus falaram e Deus honra os seus vasos. Interessante, né? Isaías 53. Vamos lá, Isaías 53. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Que coisa tremenda. Que coisa, como é que Ele pode ter carregado os pecados de Deus? A gente faz um gabinete e já fica assustado, né? Com o pecado de um, com a situação de um, de outro. Você imagina naquela cruz Jesus atraindo para si todas as iniquidades, todos os pecados, todas as maldições. Meu Deus, que poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu não tenho agora, mas eu tenho vontade. O profeta Isaías, quando profetizou sobre a obra da cruz, 700 anos antes de acontecer, afirmava que todas as maldições que chegaram até a humanidade por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa transgressão, por causa dos nossos pecados, Ele, Jesus, carregou sobre si. Então você precisa acreditar nessa verdade. Quando a Bíblia fala certamente, não há dúvida. É certamente. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Em Cristo nós somos benditos, mas fora dele permanecemos debaixo da ira de Deus. A maldição acompanha a humanidade sem Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, louvado seja Deus, no capítulo 3, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Repare bem os detalhes. A bênção de Abraão, cumprida em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Então eu só posso receber as coisas de Deus pela fé. Eu preciso acreditar certamente. Quando a Bíblia diz certamente, é certamente. Não pode haver dúvida. A dúvida bloqueia. A dúvida bloqueia o milagre de Deus. E existe uma bênção para nós hoje aqui neste lugar. Você pode falar para o teu irmão? Existe uma bênção para você. E não é pouca bênção, fala para ele. É pouca bênção. É a bênção de Abraão. Aleluia. É a bênção de Abraão.
Aleluia. Aleluia. A palavra usada em Isaías é certamente. E certamente quer dizer sem dúvida. É pura certeza. Ele tomou as nossas enfermidades sobre si. Você precisa acreditar nisso. Vou contar um testemunho já rápido. Temos tempinho ali ainda. Quando eu me converti, eu tinha muita frieira. Alguém aqui não sabe o que é frieira? Alguém não sabe? Frieira é aquele negócio que dá entre os dedos, tá? Ela fica aquela murrinha, às vezes até mina a água, é um horror. Eu estava lendo Gênesis e fui movido pelo Espírito de Deus a acreditar naquela verdade, que Deus deu autoridade ao homem sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E eu falei, aí Deus me fez ver que eu era pó. E se tinha bicho em cima de mim, era um bicho rastejando no pó. Aí eu falei, epa, eu tenho autoridade sobre esse bicho. Abri os dedões, arreganhei, do lado de cá e comecei. Em nome de Jesus, maluco dentro do quarto. A Bíblia diz que para os que se perdem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aí eu abri os dedões e falei, em nome de Jesus, os bichos todos que estão nesses dedos aí, que estão aí fazendo essa lenha nos meus pés, há muitos anos, morram agora em nome de Jesus. Amém. No dia seguinte acordei sequinho os pés, nunca mais. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai entender? Vai entender? O Paulinho, meu filho, com 10 anos, ele teve uma apendicite. A apendicite estava lá no último grau, já tinha que ser internado para fazer a cirurgia. Eu já estava sem fé, mas aí uma irmã da igreja, minha cunhada, falou, não, vamos orar por ele, nós vamos orar por ele. Jesus cura, Jesus continua o mesmo. Eu falei, eu ia levantando minha fé. E aí botou a mão sobre o guri ficou curado na hora. Fomos para o hospital, ninguém acreditou, fez o exame e já estava bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu irmão, Jesus continua o mesmo. A palavra continua a mesma. O que está mudado? A fé. O que está mudado hoje na igreja? A fé. A fé é que mudou. Creia que Jesus levou a enfermidade do seu corpo. Creia que Ele encravou no madeiro, isto é, na cruz do Calvário, todas as nossas maldições, todos os nossos castigos, todas as nossas dores, todos os nossos pecados estavam sobre Ele. Amém. E é difícil você ver, né? No meio da família, o pai orar pelo filho, o filho orar pelo pai, a mãe orar pelo marido, o marido orar pela mulher. Parece que nada acontece porque é difícil a fé rolar no meio familiar. É muito difícil. É muito difícil. Jesus sofreu isso. Chamavam Jesus de maluco. Jesus está fora de si. Os irmãos dele, minha mãe dizia isso, está fora de si. Aí fora está tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, querendo parar a obra de Cristo. E ele olhou para aquele povo todo que estava com ele lá e falou, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém, Jesus. Então vigie, quem é teu irmão, tua irmã, são aquelas pessoas que fazem a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Se não Deus. fizer a vontade do Pai, meu irmão, a Aleluia. Bíblia diz, olha, não tem comunhão não, complicado. Glória a Deus. Sim, Jesus. É duro, mas é verdade, é o que a palavra de Deus fala. Lá na porta estavam os irmãos dele, as irmãs dele, a mãe, todos eles querendo parar a obra. Glória a Deus. Ele está fora de si. Está fora de si. Minha família fala isso de mim. Faz isso, não transmitido. Fala mesmo. Senta aí, ele está vendo. Fala de si, fala de mim. Estão me esperando de volta no catolicismo. Vamos esperar. Eu prefiro que eles venham para cá, mas se estão a fim de esperar. Vamos esperar, vamos ficar esperando. Eu não gostaria que eles ficassem esperando, eu gostaria que eles encontrassem com a verdade. Amém, Jesus. Aleluia. E da minha parte, eles sabem a mudança que aconteceu.
Da minha parte, eles têm um testemunho do que aconteceu nas nossas vidas. Eles me conheciam como eu era e como eu sou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É tão simples, basta crer. É só acreditar neste mistério. É tão simples e tão fácil que se torna tão complicado e tão difícil. E você sabe por que torna-se tão difícil? Porque o homem está acostumado às soluções lentas e difíceis. O ser humano está acostumado pelo mundo a soluções lentas e difíceis, soluções que o escravizam a medicamentos, a consultas intermináveis, a séries de aplicações e terapias sem fim. Marca, você vai no médico hoje, ele vai marcar para você fazer um exame só daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Se você crer, é imediato. Olha só que coisa, olha que coisa doida. Se você crer, Deus diz, o teu Deus diz, que será como a tua fé. Amém. Mas você prefere, pega aquele papel, e aquele papel parece que é a tua segurança. O meu exame vai ser feito daqui a 6 meses. E o que eu faço nesses 6 meses? Tomo um remédio. E se escraviza. E o teu Deus diz, creia. Creia no poder da minha palavra. Aleluia. Eu enviei a minha palavra para te curar e para te libertar do Amém. que miséria mortal. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Pode ser um vício. Pode ser algo que já compreende desde o berço. Testemunho do Anderson, ele diz, quem curou ele, quem libertou ele, não foi casa de recuperação, porque ele não passou nem por casa de recuperação. Foi a palavra. A palavra liberta o homem. Amém, Jesus. Se você crê, é imediata, a salvação é imediata. Você crê na salvação, você crê que é salvo, mas você não crê que Deus cura, mas você crê que Deus salva. Olha que coisa terrível. Você já foi batizado no Espírito Santo, você já creu no batismo, mas você está carregando uma enfermidade e não crê que Deus cura. Olha que coisa complicada é essa. Por quê? Porque o sistema te fez pensar desta forma. O sistema nos fez, eu também me incluo, nos fez pensar desta forma. A salvação é imediata, o perdão é imediato. E a cura também é imediata. Por que a cura vai ser em prestação? Vai, Bartimeu, daqui a 6 meses você me procura de novo, tem a segunda consulta. Pelo amor de Deus, Deus não faz assim. Para que saibas que eu sou o Filho do Homem, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender o que Deus está falando com a igreja hoje. Porque Deus quer fazer. Mas Ele exige de nós o crer. Quando se lembra-se da tua conversão. A mim eu me lembro perfeitamente, aquela palavra veio do púlpito, entrou no meu coração, rasgou a minha alma, rasgou o meu peito, queimou, eu saí correndo para aceitar Jesus. Saí correndo. Daqui a pouquinho a minha esposa tocou na minha mão, fui eu e ela junto para Jesus. Hoje Jesus quer tocar na sua vida. Hoje Jesus quer lhe curar. Ele só pede que você tenha fé Amém. na palavra do Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelha, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Aleluia.
lá em Mateus 5, aliás, Mateus 8, versículo 5, ele diz assim: a cura do criado de um centurião. Eu estou passando essas passagens para você poder receber fé no seu coração, tá? Aleluia. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também que eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Aleluia. Versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Ele não marcou uma segunda consulta, ele não pediu um exame, ele não pediu nada. Direto. Amém, Jesus. Direto. Eu me lembro do início desse ministério, tá? Ia no culto um casal de motociclistas. O meu irmão Sebastião orou pela mulher desse homem, motociclista, e ele falou assim para ela, orou por ela e falou assim: agora você vai lá no banheiro e vai procurar os caroços. Você lembra dessa? Você lembra dessa, Maria? Você estava lá? Estava, né? E ela foi lá no banheiro, entrou no banheiro, deve ter se apalpado todo, veio chorando, e ali glorificando a Deus. Não tem mais nenhum. Na hora dele, filho, Deus arranca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus arranca. Deus arranca. Por que arrancou dela e outros não arrancam? Por quê? Por que arranca de um e não arranca do outro? É a questão da fé. Você precisa ter a fé que Deus exige. Não estou falando lá no tempo de Jesus, não, estou falando dos dias de hoje. Os dias de hoje. A pessoa pode ser curada a qualquer momento, a qualquer hora. Se você acreditar na palavra, acabou. Ele diz: eu irei curá-lo. Ele continua o mesmo. Ele diz: eu irei curá-lo. Eu irei curar nesta noite. Aleluia. Eu irei curar no seu lugar. Eu irei curar a tua vida. É assim que Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Jesus nos diz que Ele está aqui para curar o corpo, a alma e o espírito do homem. Jesus tem solução para todas as nossas feridas. Com Jesus é conforme a sua fé. Vamos em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Uma passagem muito conhecida. Diz assim: grande multidão seguia. Versículo de número 24. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer na mão de vários médicos, e tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei. E logo se lhe estampou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Meu irmão,
para de apertar Jesus. E vamos aprender nesta noite a tocar em Jesus. Né? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. 12 anos sofrendo, oh, aleluia. Muito padecer à mão de vários médicos, já sem recurso e muito debilitada. Todo esforço feito pelo homem, nada foi aproveitado. Aquela mulher só piorava. Mas glória a Deus, porque ela ouviu de Jesus, este nome maravilhoso, este nome que cura, este nome que sara, este nome que tem poder para iluminar o nosso espírito. Aquela mulher acreditou, aquela mulher acreditou naquela palavra de Jesus, no nome poderoso de Jesus. E o que Deus fala nesta noite? Acredite também. Amém. Creia que neste momento você pode ser curado, basta acreditar.